Conexões Rural Bahia desta semana vai mostrar a agricultura familiar em Paulo Afonso, e onde nós estamos? Estamos no povoado de Xingozinho. Aqui nós estamos na Bacia do Xingó e é uma maravilha e muito lindo. E para começar a falar dessa história da piscicultura familiar, nós vamos conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Paulo Afonso, André Vitor. André, seja bem-vinda ao Conexão Rural Bahia, TV Conexões, a Estação do Saber, oferecimento Governo do Estado da Bahia, e falamos aí também para os nossos parceiros da TVT de São Paulo. André, é uma produção familiar, a piscicultura em Paulo Afonso. Vamos começar e vamos enveredar por essa cultura e pela história dessa família. E já já você vai conhecer a família Feitosa que deu origem a toda essa produção de tilápia aqui no município. Isso, Robson. Primeiramente é uma honra receber a equipe aqui em Paulo Afonso. E estamos aqui no Cânion do Rio São Francisco, numa unidade de produção de tilápia, como você bem disse, da agricultura familiar, numa unidade de conservação federal, né? Nós estamos aqui no MONA, no Monumento Natural de São Francisco, onde é produzida a tilápia e que estamos já na segunda geração dessa família, né? Você vai conhecer a potencialidade, a força que essa família teve, as dificuldades que não foram poucas, mas para chegar onde chegou. Foi um longo caminho aí de mais de 30 anos, porém com um case de sucesso. Aqui com o aporte do governo do estado, com o município de Paulo Afonso também. Então sejam bem-vindos e aprecie tanto a beleza como a questão produtiva aqui, que essa região tem muito. Como secretário de Desenvolvimento Rural, qual é a importância dessas ações da agricultura, da piscicultura familiar para o município de Paulo Afonso em todo o seu contexto econômico, social, turístico? Qual é esse potencial? A frase melhor que eu vejo da agricultura familiar é: quando o campo não planta, a cidade não come. Então aqui, se não tem produção de peixe, não tem peixe na cidade, né? Mas quando se trata aqui da nossa região, nós estamos aqui num trevo entre estados, né? Nós estamos aqui em Sergipe, nós estamos ali em Alagoas, que são povoados distantes do centro da cidade. Então a potencialidade desses locais, né, e principalmente agora com jovens inseridos na agricultura familiar, faz com que diminua aquele êxodo que a gente tinha, né, aquela saída das pessoas da área rural para os grandes centros, né, atrás de emprego e renda. E aqui não, aqui a gente consegue ainda concentrar famílias trabalhando na agricultura familiar, no nosso caso aqui na piscicultura. Nós vamos estar conversando agora com uma família, mas são 20 famílias envolvidas nessa associação ligada à piscicultura. Isso. Lá atrás, com o enchimento do reservatório, esse projeto veio para atender a potencialidade que o reservatório ficou, né? Isso aqui era um rio, um leito do Rio São Francisco, e quando o reservatório surgiu a ideia de criar peixe, mas para criar peixe tinha que ter associações. Então essas associações surgiram dessa forma, e hoje passadas de pai para filhos, né? No caso aqui, pai para filhas. Isso também levou a você, enquanto profissional, indivíduo, isso lhe incentivou a fazer e ser um profissional da engenharia da pesca? Eu sou fruto dessa atividade, porque como aqui surgiu em 99 e junto com a piscicultura veio também o curso de engenharia de pesca através da UNEB, Campus 8 Paulo Afonso, para aqui, para a nossa região, para o nosso município. Então eu sou formado da primeira turma da UNEB, trabalhei no governo do estado, na empresa que trabalha o fomento da piscicultura, e hoje estou como secretário de Desenvolvimento Rural. Então é um ciclo, né, que até chegar até aqui. Para além da própria atividade econômica, nós vamos falar da história de personas, porque a economia do agricultor familiar, da economia solidária, ela não se faz com um indivíduo, ela se faz com a cultura de um povo, com a história desse povo. E é por isso que agora vamos conhecer a família Feitosa. Vamos lá?
Nós estamos aqui com o pioneiro da piscicultura aqui, vou dizer assim, do Nordeste, sem dúvida, e a continuidade do trabalho, né? Aqui já passando de pai para filha. Saímos de Feitosa, que é o pioneiro, Bruna, que é engenheira de pesca, responsável pela fazenda, que nada mais é do que a continuidade do trabalho. Aqui o projeto deu certo e ele está se perpetuando. Então vamos lá, seu Feitosa, é um prazer em conhecê-lo. Eu vou passar aqui para o meio de vocês dois. Feitosa, me permita, tem que reverenciar a sua história. São 30 anos de resistência e resiliência na construção da associação, da piscicultura aqui em Paulo Afonso. Então, me conte um pouco da sua história, de como tudo isso começou a partir da criação do reservatório do Xingó. E quem foi essa ideia? Boa tarde, Robson. Quero desejar boas-vindas ao nosso projeto, né? E dizer para você que não foi fácil, entendeu? Começamos lá nos anos 98, foi quando a gente começou a trabalhar aqui. Para você ter uma ideia da dificuldade, nem tanque-rede existia. Para a gente construir um tanque-rede, passamos mais de 6 meses pesquisando, até que um cidadão apareceu para fazer. Mas não tinha nem a ideia, ninguém pensava nisso. 30 anos atrás, isso era uma maluquice. Uma certa vez eu disse ao pessoal aqui que eu conhecia criar passarinho em gaiola, menos peixe, né? Porque antigamente era gaiola, hoje é tanque-rede. Mas, mesmo assim, fomos à luta, né? Com dificuldade de alevino, de ração. E até para você ter uma ideia, quando a gente conseguiu ter o primeiro lote de pescado para vender, não tinha quem comprasse, né? E aí apareceu um cidadão aqui, né, o nome Paulo de Deus, que foi com nós a Maceió, e nós conseguimos vender lá no frigorífico Maceió o nosso pescado, né? E as dificuldades de ração ficou um bom tempo. Mas mesmo assim a gente não desistia, né? Entendeu? Entendendo que os frutos iam vir. Que momento o senhor parou, disse que a união levaria ao sucesso desse projeto com a constituição de uma associação de piscicultores vinculado aí à família, à agricultura familiar? Em que momento o senhor percebeu isso e como está sendo até hoje? Quando nós começamos aqui, eu e meu irmão, ele que teve a ideia da gente formar essa associação, né? E aí eu fui entendendo que, como a gente somos pequenos agricultores, a gente só ia conseguir alguma coisa se a gente se unisse, né? E aí foi quando a gente convidamos as 20 famílias, né, que quase todas vêm desde o começo lá, né? E aí a gente foi se unindo e fomos trabalhando, entendeu? E fui também conversando com a família, com as duas filhas, que era bom que elas também começassem a se interessar por esse cultivo. Gente, que maravilha! Tem algo assim que marcou essa luta, essa trajetória, que teve um momento que o senhor disse assim, não vou conseguir, mas deu a volta por cima. Tem um fato marcante aí? Tem. Uma certa vez, quando a gente perdeu a produção aqui, a minha irmã falou para mim, rapaz, desiste desse negócio, eu acho que não vai e tal. E ela também, aí eu disse a ela, mas eu me esforcei tanto, aprendi tanto sobre tilápia, e eu deixar agora? Vamos novamente. E aí veio a vitória, graças a Deus. Então, Feitosa, a coisa foi dando certo, que está passando de geração para geração, não é isso? Verdade. E aí a gente estamos aqui, né? Meus filhos, minhas duas filhas, uma é engenheira de pesca, que é a Bruna, e a Juliana, que hoje é administradora lá do nosso frigorífico, né? É ela que também se aperfeiçoou em gestão, tá certo?
E aí eu fui cada vez mais me empolgando, já que elas estavam, né, com todo o interesse da gente continuar, e aí foi dando cada vez mais certo. Bruna, você nasceu com o pé nos 2 pés no rio, já dentro dessa atividade. Me fala um pouquinho de continuar o trabalho aqui da agricultura, da piscicultura familiar aqui em Paulo Afonso. Isso. Desde pequena, né, eu fui criada aqui e gostei do cultivo, né, da área, tanto que quando eu cresci, decidi cursar um curso de engenharia de pesca, né, para dar continuidade junto com ele. Então, me especializei, estou aqui, sou a responsável técnica. E hoje você preside a Associação Lagoa do Junco, não é isso? Isso mesmo. Se a gente tivesse que definir alguns objetivos da associação, o que é que você me diria? O nosso principal objetivo, né, é que num tempo de 5 meses a tilápia chegue no peso ideal para ser direcionada ao beneficiamento, né, lá no frigorífico. Você que faz toda essa gestão aqui dos tanques, né, a pesca e a criação da tilápia. Sim, sou eu mesmo. Desde que ele chega alevino, né, de 15 gramas, até quando ele alcança o peso de 800, 900 gramas. Então você faz toda a gestão da fase de produção, né? Então nos explique aqui como funciona desde quando ele chega como levinos, é assim que fala? Alevinos. Quantos centímetros? Quanto peso? O Pronto. peso. O alevino ele chega com 15 gramas aqui na fazenda. São direcionados aos tanques redes. O tanque de 4x4, né, a gente bota uma quantidade de 5 a 8 mil quando eles estão pequenos, né, 15 gramas. 5 a 8 mil alevinos. Isso. Em média, com 30 a 45 dias, a gente faz uma repicagem para separar os de tamanho, né, 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Aí ele recebe outro tipo de ração de engorda, e até atingir 800 gramas. Aí direcionamos ele para o beneficiamento lá. Então, gente, agora nós vamos conhecer os tanques um pouco mais de perto, né? O tempo está fechando aqui, então vamos lá. E na volta conversaremos sobre os desafios da piscicultura. Eu só quero falar agricultura, mas eles são agricultores familiares nessa categoria da piscicultura, né? Então, as dificuldades, os entraves, aqui também com o André, quais são os desafios e onde nós vamos desatar esses nós para avançarmos ainda aqui em Paulo Afonso com a piscicultura e a criação da tilápia. Então vamos lá, vamos embarcar? Bruna, quantos tanques hoje vocês têm? A gente tem uns 300 tanques hoje. Temos os maiores, que são de 2x2, e os maiores, que são 4x4. Esse que nós vamos, em primeiro lugar, os maiores, ele tem a capacidade para quantos peixes? 5 mil peixes. De 4 a 5 mil, depende do tamanho. Você vê que o número não é pequeno. Não é. Então, depois das divisões, há um revezamento das tilápias a partir do seu crescimento. Isso. Qual é o tamanho máximo que uma tilápia ele alcança para ser abatido, para ir para o frigorífico? O peso ideal é 800 gramas. Mas ela pode chegar a 1,2 kg, 1,3 kg. Desde a fase do alevino para chegar nesse peso, quanto tempo o alevino se transforma na tilápia de 1,5 kg, por exemplo? De 1,5 kg? Aproximadamente, das 800 gramas. 1,5 kg seria 9 meses, mas o tempo estimado aqui para chegar a 800 gramas são 6 meses. 6 meses. E aí que eles são criados, são alimentados, não é uma curiosidade que eu tenho, eles são alimentados quantas vezes ao dia e que tipo de ração é esta? Quando eles são alevinos, né, eles são alimentados 6 vezes ao dia. Quando acontece a primeira repicagem, eles se alimentam 3 vezes ao dia.
Essa primeira repicagem dá mais ou menos que tamanho desse peixe ele já está? Quando eles estão de 50 a 70 gramas, a gente faz a primeira. Quantas repicagens existem? Em média, 2 ou 3. Aí depende, né, do processo, do tamanho do peixe. Esse aqui é o que nós chamamos dos grandes, né? É. Ele vai para a despesca agora. O que a gente chama da despesca? A despesca é você leva o tanque até lá no pier, né? Sim. Suspende ela, E faz retira o peixe, faz a coleta, coloca em caixas e leva para a unidade de beneficiamento. Então essas gaiolas elas se deslocam. Uhum, isso. Facilita. Facilita muito. Bruna, o que lhe motivou a fazer a engenharia de pesca? Não foi isso que você fez? Me formei em engenharia de pesca. Foi que é uma atividade que já vem da família, né? Então, já estava na família, aí aqui em Paulo Afonso tem o curso, e eu resolvi me especializar para, assim, crescer mais, né? Com a técnica e a prática, né? Assim a gente alcança altos índices. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente, é o governo do estado presente. Tem mais saúde na região metropolitana, com a Policlínica em São Francisco do Conde e a maternidade de Camaçari. E a educação avança com mais 37 novas escolas de tempo integral na região. Já o sistema de tratamento de esgoto traz saneamento para toda a Arimbesp. Na Bahia é assim, governo do estado presente trabalha pra gente. Me responda o seguinte, a coleta ela é diária, quinzenal, mensal? Diária. Então, por dia vocês tiram quantos quilos de peixe? Nós estamos tirando na média 2 toneladas por dia. 2 toneladas por dia. E se nós, é um dado interessante. Então, se nós formos contar a quantidade de peixe desses mais de 300 tanques que você tem, né, em toneladas, Ave Maria. Né? Aí dá muita tonelada, né? É porque tudo é escalonado, né? Cada mês a gente bota na média de 100 mil alevinos, né? Aí, por isso que os tanques estão todos cheios, mas nem todos eles estão prontos para sair, né? A cada mês a gente tem uma quantidade de tanque. Desses 100 mil alevinos, para chegar a uma retirada de 5 toneladas dia, a mortalidade ela é muita, nesse sistema é menor. Me explique. Olha, quando o alevino ele chega, ele tem uma mortalidade. Quando a gente repica ele, que bota para engorda, a mortalidade é bem menos. Mas eu vou dar outro dado. O verão, a gente tem uma mortalidade maior, em torno de até 20%. Qual é a causa? O calor. A água esquenta muito, né? E quando passa de 30 graus na água, o peixe começa a morrer. É tanto que a gente, por exemplo, no verão, tem meses do verão, como por exemplo janeiro e fevereiro, que são os meses mais quentes aqui, dezembro, a gente arraçoa só 2 vezes ao dia, por causa disso. Que evita do peixe vir à superfície. Exatamente, né? Enquanto menos eles se bater, né? Porque para comer eles se agitam, enquanto menos isso acontecer, menos mortalidade a gente tem. Porque ele preserva a energia, né? Com certeza. Né? Então, qual é a perspectiva? Estava conversando com a Bruna, quais são os grandes entraves e dificuldades que o senhor vê hoje na piscicultura familiar? Olha, existe 2 dificuldades na agricultura familiar, aqui na piscicultura. Né? Licença ambiental, que é uma das mais difíceis, e depois recurso
de bancos. Pelo seguinte, ainda não tem uma linha, né, específica para a piscicultura, porque como nós ainda somos incluídos na agricultura, que não é a agricultura geral, ainda não temos linha específica para aquicultura, né? Está se trabalhando para ver se a gente vai conseguir ter uma linha direta. Então, essa é a grande luta hoje dos piscicultores, uma linha direta, um financiamento direto para a agricultura. Para você ter uma ideia, os financiamentos que a gente tira hoje, a gente tira pela propriedade terrena. A gente não tira com a garantia da água, do tanque. A garantia tem que ser o terreno que a gente tem. Contando que nós retiramos 2 toneladas ao dia, você trabalha aqui 5 dias, dão 10 toneladas. Quando ele chega no processamento e já sai para comercialização, quanto vocês conseguem entregar lá? Olha, essas 2 toneladas a dia, a gente sai em média de 640 quilos de filé, né? Isso a gente conta em filé, porque lá a gente tanto fileta, como faz posta, como fazemos ele espalmado. Mas vamos dizer que por dia lá sai na média de 700 quilos, ele já pronto. E vai para o mercado. E falar em mercado, como é que é a logística e esse escoamento da produção e a comercialização desse produto? Como é feito essa relação com as outras associações, com os comerciantes? Como é feito isso? Na parte das associações, a gente processa, né? Por exemplo, a associação X, ela tem uma logomarca. Ela nos traz a embalagem dela, a gente processa e ela sai em nome daquela associação. Quando é direto da nossa associação, que ela já sai com a nossa marca, aí sim a gente vendemos para Paulo Afonso e as cidades vizinhas aqui. Temos um carro frigorífico, né, que vai fazer essa entrega, e também fazemos para Salvador, né? Lá em Salvador a gente também tem peixaria que a gente faz entrega lá em Salvador. Então já na unidade de processamento contra a gente lá. Isso, Robson. Nós saímos da fazenda, onde a produção de tilápia em tanque-rede, aqui nos cânions de São Francisco, que nós acabamos de ver a produção, e agora nós chegamos no frigorífico, né? É aqui onde o pescado é beneficiado, é aqui onde essa tilápia ela vai ser ou eviscerada, só eviscerada, e sair para o comércio, ou filetada, ou espalmada. Lembrando que esse frigorífico é um frigorífico certificado, aí ele possui o selo de inspeção estadual, que foi um recurso vindo do governo do estado através do Banco Mundial para a Associação do Lagoa do Jonco. Que é uma associação familiar, que nós vamos conhecer o restante da família aqui. Conhecemos a Bruna, né? Nós visitamos lá a parte da produção que fica Isso. com o Feitosa, que é o pioneiro, junto com Bruna, que é sua filha, que é assistente técnico rural, lá é a terra da fazenda, e agora nós vamos conhecer a outra parte, que é a parte do beneficiamento, que também fica com a família. Então vamos lá conhecer, que é uma história de luta de mais de 30 anos, né? Isso. Ela começou em 99, né, com o enchimento da barragem, como nós conhecemos, e agora já está na 2ª geração da família, né? Então é uma atividade que veio, ficou e está se perpetuando agora com a nova geração da família. Formados em engenharia de pesca, administração de empresa. Então é um empreendimento da agricultura familiar, mas também com a base empresarial, porque para gerir um frigorífico desse tamanho, desse porte, precisa sim de um olhar empresarial. A importância é que nós já estamos falando de uma cadeia produtiva, né? Você começa na criação da tilápia em tanque e rede, e aí você tem o beneficiamento, e mais tarde nós já vamos falar que hoje eles já até montaram uma fábrica de ração para alimentar toda a produção, não é isso? Isso. O pescado deles era comercializado na feira,
aquele pescado Uhum. in natura. Com o tempo, a feira não conseguia mais suportar a quantidade da produção. Sim. E a exigência do consumidor é o quê? É ter o peixe pronto em casa. E não chegar com aquele peixe que ainda ele vai ter que descamar. A facilidade de você já ter o pescado com o filé, né, o peixe imposto, o espalmado que você só vai temperar e colocar no forno, numa churrasqueira. Uhum. Então, quem dita isso é o consumidor, né? Então, eles tiveram que se Uhum. adaptar para hoje atender novos mercados. E é através desse frigorífico que eles podem atender. Então, para o nosso público entender, hoje a Canyons Pescados faz parte dessa associação altamente certificada. Pronto. A associação tem uma marca, porque como nós vimos onde é a produção deles, nada mais justo do que utilizar o nome dos cânions do São Francisco, os cânions, para a marca, né? E aí atingir novos mercados. Então vamos lá? Vamos sim. Vamos conhecer um pouquinho dessa produção? Vamos conhecer aqui mais duas pessoas da família Feitosa que trabalham diretamente na produção de beneficiamento. Quem são elas? Lá na fazenda nós tínhamos lá a Bruna e o Feitosa, né, que estavam todas naquela parte de produção, desde a chegada do Alevino à saída da fazenda. Mas quando sai da fazenda que chega aqui, agora é recepcionado por Juliana, que é irmã da Bruna, e a Aline, que é a gerente do frigorífico. Juliana, então um prazer enorme conhecer. É um orgulho, André, conhecer a agricultura familiar, conhecer essa experiência da piscicultura familiar e ver o afinco histórico. Já conversamos lá com o seu Feitosa, é uma história de arrepiar da raça dos baianos frente aí à agricultura e à piscicultura familiar. Então, seja bem-vinda ao Conexão Rural. E como é que você faz a gestão disso tudo, Juliana? Lá em Sim. ele chegando aqui, faz o processo. E agora tem que explicar sobre esse processo para vocês, a nossa cultura de qualidade. Ó, ela disse que ela é tímida, que ia falar pouquinho, mas eu quero saber mais um pouquinho de você. Além dessa gestão de beneficiamento, quando você fala em gestão, você fala um todo dos dois processos, né? É você que cuida disso também? É bem medida que tem um... Sim, é isso que eu queria saber. Minha irmã, meu pai tomou outra produção. Eu, juntamente com meu primo, tomamos conta judicialmente da agricultura, tomamos conta da ração. Daqui a pouquinho eu falo da ração, né, André? Mas, Aline, qual é a sua formação hoje? Eu sou química industrial de formação, né, já com mais de 16 anos de experiência nessa área de controle de qualidade, né, em gestão, e recentemente fui contratada pela associação para tomar conta justamente dessa parte de cuidados, né, e de qualidade de tudo que é processado aqui, né, porque a gente precisa seguir um protocolo que é necessário, né, sanitário, para que a gente tenha um produto seguro para o consumidor consumir, vamos dizer assim, né? Então, é preciso uma série de procedimentos para que a gente garanta essa segurança alimentar, né? Desde a recepção do pescado até o armazenamento no caminhão que vai sair para fazer a entrega, né? Caminhão chegou. Essa sala aqui e qual é o processo até... Olha, vocês vão ver tudinho aqui na Canyons Pescado. E aí, Aline, o caminhão chegou. Bom, o caminhão chegou, encostou aqui na doca, a gente faz a verificação de condição do que o pescado chegou, né? Temperatura, guerra, enfim, a gente faz um protocolo de inspeção. Chegou, tá ok, a gente pesa esse pescado. Depois, o pescado vai passar por uma limpeza, uma pré-limpeza, vamos dizer assim, que é nesse equipamento aqui, depois a gente vai ver, e ele entra para a área de processamento.
certo? Então, ele passa por uma pré-lavagem e uma seleção aqui, para que a gente tenha certeza que quando ele entrar na área de processamento, ele está seguro para ser processado, certo? E depois a gente vai ver lá dentro com mais cuidado como é feito esse processamento. Aline, quando você fala em processamento, para nós entendermos, né, o que é esse processamento, porque você tem vários produtos derivados da tilápia, né? Quais são eles? E aí o processamento em si nós vamos ver nas suas respectivas, na fase lá de produção lá. Mas o que é esse processamento? A gente tem vários, vamos dizer, cortes, certo? A gente tem a tilápia espalmada, que ela é aberta, a gente tem a tilápia desossada, que também ela é aberta. Nós temos o filé de tilápia congelado e temos o filé de tilápia drenado, certo? Então, para cada corte, a gente tem um protocolo de processamento, certo? E cada protocolo de processamento, ele parte do princípio que a gente tenha um pescado adequado, né, sadio, vamos dizer assim, para que a gente tenha um produto também seguro e sadio. Então, a forma de processamento que a gente vai usar depende do corte que a gente vai ter para processar naquele dia, certo? Então, basicamente, nós temos 4 tipos de cortes e 4 tipos de processamentos independentes. Quem decide que aquele grupo de pescado é para ir para determinado corte ou não? Quem decide isso? Quem decide, na verdade, como toda indústria, é o cliente, né? Qual o cliente que a gente vai atender naquele dia, certo? Então, se o cliente ele pede naquele dia, vamos supor, 400 quilos de filé de tilápia drenado, então, toda aquela produção daquele dia vai ser voltada para aquele tipo de processamento, né? De filetagem, retirada de couro, enfim, né? Vai seguir o processo. Então, basicamente, quem decide o que a gente vai fazer no dia é a programação de venda que a gente vai ter do comercial. Ah, entendi. Vocês entenderam aí? Então, vocês não fazem os 4 processos ao mesmo tempo. Cada processo, cada demanda, cada técnica aplicada que vai gerar determinado produto é decidido pela demanda do mercado. Exatamente, pela programação de produção, aliás, a programação de venda que o frigorífico tem. Então, isso é passado no dia anterior e a gente faz uma programação para o dia seguinte, né? Para que a gente faça tudo com cuidado, enfim. Então, vamos lá. Hoje, qual é o processamento que nós vamos ver aqui na Quênios Pescados? Hoje nós estamos filetando filé de tilápia drenado, né? Então vocês vão ver o filé sem a pele, né? Vão ver os cortes e a retirada do couro, vamos dizer assim, né? Vocês vão ver o filézinho como a gente gosta de consumir ele no almoço de domingo, né? Olha, já deu água na boca aqui. Mas antes da gente ir para a fase dessa produção, é verdade que da tilápia se aproveita tudo? Se aproveita tudo, 100%. Vocês vão ver essa cadeia aqui com a gente. Fique com a gente aqui, que nós vamos direto lá para a sala de beneficiamento e vocês vão ver tudinho, só aqui no Conexão Rural. Aqui você conhece a agricultura familiar da Bahia. Hoje nós estamos mostrando a piscicultura familiar aqui na região do São Francisco, mas aqui em Paulo Afonso.
O processamento acontece, certo? Aqui é o gelo, né, Sala? Isso. Aqui vai ficar vem pra cá. Quando ele sai da... Aquela sala Recebe- inicial. Estávamos, fez o primeiro tratamento Ele desce por essa tubulação. e ele vem para cá. Tanque com gelo, certo? Ele desce e ele fica com bastante gelo. Aqui ele vai ficar aguardando para ser processado. Pode sim. Agora você está de luva, né? Então, gente, vocês podem ver a qualidade desse peixe, que conhece pela guerra, né? Então, peixe fresquíssimo. Saiu direto onde nós estávamos ali. Bom, chegou, veio para cá, colocou aqui. Qual é o próximo O processo? próximo processo ele sai daqui para a mesa de processamento, né? Quando ele vem para cá, ele vai ficar com gelo para que os filetadores façam o processo. Como hoje a gente está trabalhando com o filé drenado, né? O filé de tilápia drenado, então ele faz o corte ali, Aham. né? Tá vendo o filetador, ele está fazendo o corte. Primeiro é o corte, depois ele tira. Depois ele vem, ele coloca o filé aqui e o outro filetador está tirando a pele dele, né? Mas eu estou impressionado para ver. São profissionais pela técnica, né? Exatamente. Não pode haver erro, né, Aline? Exatamente. Ele faz o ponto preciso, Uhum. e depois ele vai fazer a extração. Porque a carcaça vai cair em uma caixa específica de carcaça, certo? Uhum. Para cada etapa do processo existe uma caixa, vamos dizer assim, que vai armazenar para que a gente não tenha o problema de Contaminação. Então aqui eu já tenho as carcaças, pele. Exatamente. E qual é o destino dessas carcaças? Essa carcaça, posteriormente, ela vai ser processada na fábrica de ração, né? Certo. Que é um processo que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Isso aqui é um subproduto do processamento. Que não quer dizer que ele não vai ser utilizado, porque tudo isso que está aqui vai ser utilizado na fábrica de ração mais na frente, certo? Seguindo o processamento aqui, ele vai ser filetado, né? Ele já filetou, já tirou a pele do peixe. Aí a gente vem para essa outra etapa aqui, que é a de maquiagem. De De maquiagem, que é nessa mesa aqui. maquiagem. Maquiagem. Sim, eu quero Aqui, aprender. ó, isso, aqui o filé já está, vamos dizer assim, sem pele. E ele vai ser, vamos dizer assim, ele passa por mais um processo de qualidade que se por acaso ficou alguma espinha ou alguma impureza de pele, ele vai ser retirado aqui nessa fase, né? Que é a fase de maquiagem. A gente pode ver aqui. Ela faz um corte para que a gente tenha certeza que esse filé não vai ter espinha, né? Porque a espinha no nosso processo aqui é uma contaminação, vamos dizer assim, né? O filé ele não pode ter espinha. Então, ela vai fazer essa maquiagem para que o filé fique, vamos dizer assim, no critério de qualidade que a gente precisa, certo? Daqui, tudo isso é o reprocesso que é tirado da maquiagem. Dessa fase aqui, a gente vai para essa outra sala, que é a sala de embalagem, né? Onde o filé vai ser pesado e embalado. Todo o nosso processo aqui é manual, né? Então, essa é a mesa de seleção para embalagem, onde ele vai fazer o peso de cascata, né? O que a gente está fazendo agora é o filé de tilápia drenado, então ele está colocando em sacolas, vamos dizer assim, de 5 quilos. Mas a gente também faz de 1 quilo e de 800 gramas, né? Ele já tem experiência ali, já Isso. coloca mais ou menos o Exatamente. peso certo pela experiência. A balancinha, exatamente. Tudo Aham. é manual.
manual, muito manual. Depois que ele faz essa pesagem assim, aí a gente vai uma caixa aqui e coloca gelo, até que a gente, quando atinge 4 caixas, 5 caixas, aí vai para a câmara de congelamento. E depois vai ser expedido, vamos dizer assim, né? A gente vai para o nosso estoque e são câmaras frias que esse pescado vai ficar em torno de 20, 22 graus negativos. É isso que eu ia lhe perguntar. Aqui o ambiente é frio. O ambiente é de 16 graus. Exatamente, 16 e 18 graus. E é, por legislação, a temperatura que a gente precisa no ambiente de processamento. Toda a temperatura de dentro do frigorífico é controlada. As câmaras frias, os túneis de congelamento e o ambiente de processamento. Por que é tão importante a gente manter a área de processamento com essa temperatura? Para que a gente não tenha crescimento de microbactérias, micro-organismos, e conservar e manter a qualidade do nosso pescado. Né? Todos os processos a gente tem que Isso. Pesando 5 quilos, alguma coisa, até tem que dar 5 quilos aqui na nossa balança. Então, depois daqui, vai para a câmara de resfriamento, quantos graus mais ou menos? Ali a gente deve estar com mas é em torno de menos 18, menos 20, né? Quando vai para o frigorífico? Exatamente. Ele vai passar essas caixas por essa janelinha, vamos dizer assim, e aí vai para a câmara de congelamento, que é a que a gente vai lá do outro lado ver também. A gente não tem uma passagem dessa área para lá. A gente tem que passar fora, né, justamente para não ter essa contaminação. Daqui ela já vai ser congelada. Então, hoje, a encomenda, essa produção de hoje, mais ou menos, qual é a produção em quilos? Bom, a produção que a gente tem, em média, é de 600, 700 quilos. A gente processa diariamente aqui mais ou menos 900, 800 quilos de peixe, vai dar em torno aí de 300, 200 quilos de filé por dia. É muito. É muito. a gente quer crescer mais. Então, o que nós estamos vendo é uma produção já com o destino certo, com o comprador certo, e ele vai para os mercados. Por exemplo, hoje, essa produção toda de hoje já vai para um comprador certo, né? Daqui da Bahia ou de fora? Da Bahia. Porque a gente só tem o CIE, o selo de inspeção estadual. Então a gente só pode vender para a Bahia. Aí estamos pleitando CISB, que é para a gente vender para todo o Brasil. Aline, o que a gente pode mostrar ou pode falar mais nessa etapa? Olha só, o que acontece? Quando a gente faz a maquiagem lá, esse processo de maquiagem é o que a gente vai deixar o filé bonito, né? Porque a gente precisa ter um produto de qualidade. Como é que a gente vai garantir isso? A gente vai fazer uma triagem e um embelezamento, vamos dizer assim, de unidade por unidade. Então, 100%, todos os filés, eles são inspecionados. A gente tem certeza que ele não tem impureza, que ele não tem pele e principalmente que ele não tem espinha, né? Até nessa já também continua observando pequenas coisas. Exatamente. Porventura ter passado, é isso, Aline? Exatamente. Se por acaso passou pelas maquiadoras e não foi visto, o Wesley aqui, que é o nosso... Estou olhando a destreza aí do Wesley. Ele faz essa retirada. Então, a gente passa por, no mínimo, 2 inspeções para a gente ter certeza que o nosso filé é seguro. Que uma criança vai consumir e não vai ter um espinho, que um idoso vai consumir e que nós vamos consumir, né? E que a gente não vai ter nenhum problema. Né? Sem falar que a gente, pelo fato de nós produzirmos o nosso pescado, a gente tem a certeza de que ele vem seguro e que ele é fresco. Né? Porque o nosso fundamental, né? O nosso cliente ele vai receber um pescado processado. Se ele quiser vir buscar no dia, ele vai receber um filé processado 100% fresco, né? E de qualidade. Eu particularmente, eu só como o filé.
quando eu compro na minha geladeira. Temos outros cortes que são Bom também, né? Vamos relembrar quais são esses outros cortes? Olha aí, só, tem o filé cremado, né? A gente tem o filé congelado, nós temos o peixe espalmado. O espalmado como é? Nos explique. Você pega, abre ao meio, isso? Exatamente, ele é um peixe aberto, sem as espinhas, né? Sem as vísceras. A gente chama desossado. E ele é espalmado, é aberto, né? Paulo Afonso. Nós temos também o peixe só é viscerado, mas é assim, em muito pequena quantidade. Que a gente tira as vísceras, só escamas e vísceras, e ele é vendido inteiro. Mas é muito pouco. O mais Ali a embalagem, a vácuo, né? Isso para todos os embalagens ou embalagem menor, de 5 quilos, passa. Que é basicamente o peixe já congelado, a gente tem um banho de água e gelo e ele vai criar uma película de proteção nesse pescado. Mas é um processo com água e temperatura. Ele vai para o mercado e chega à nossa casa ainda com a mesma qualidade que saiu do frigorífico. Exatamente. Lembrando sempre, Aline, que essa instituição é a instituição da agricultura familiar, de uma associação. Hoje ele conta com quantas pessoas? Olha só, aqui a Juliana vai poder te dar essa informação. Vem cá, Juliana. Hoje a Associação do Junco, quantas pessoas se agregam desde a fase lá dos tanques até chegar nessa fase aqui da produção? Hoje a associação ela conta com 20 sócios. São 20 famílias. 20 famílias. 20 famílias beneficiadas com a associação. Que maravilha! Então, é assim que a gente trata a produção da agricultura familiar, da piscicultura, que é o derivado familiar. É a Bahia produzindo para o seu povo e para exportação, né? O Conexão Rural, ele tem essa função de mostrar a você aí que está na escola como faz parte de todo o processo e vamos fazer um estudo para inserir a tilápia na alimentação escolar, saindo dessas associações, né, de cooperativas, dessas sociedades da piscicultura familiar direto para a escola. Você aí que está pensando em empreender, formar a sua associação, vem para cá. Aqui é altamente, tem uma história de vida de mais de 30 anos, com tecnologia, com expertise, são 20 famílias, e aí a família Feitosa comandando aí durante todo esse período a agricultura familiar nesse município, nesse distrito aqui, em plenos cânions do Rio São Francisco, aqui em Paulo Afonso. Então, eu queria parabenizar, né, aqui toda a família e todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras que na lida cuidam com muito carinho dos seus, dos nossos e dos outros, para que a agricultura familiar, a piscicultura familiar chegue em cada lar com o suor e o trabalho dos baianos. E no próximo bloco nós continuaremos aqui em Paulo Afonso, mostrando a história, a cultura, a economia desse município. Então, fique conosco. A gente apresenta um novo uniforme para os nossos estudantes, com a cara deles, com a forma deles, do jeito deles, e a gente fez questão de apresentar para os estudantes antes de botar na rua, porque eu faço questão de que eles participem desse processo. Então eles olharam o uniforme,
a nossa assessoria de comunicação, eles fizeram vários desenhos, várias possibilidades e nós apresentamos para os estudantes, eles escolheram esse uniforme que vocês estão vendo aqui. É muito relevante a gente ver que agora a gente tem um fardamento, depois de 15 anos, né, de um mesmo fardamento, um fardamento que tem a nossa cara, um fardamento que está inovando junto com a educação, junto com o país, junto com a Bahia, né? O Conexões Rural Bahia vem até o povoado de Caiçara 1 para conversar com os agricultores rurais sobre a produção da agricultura familiar. Mas para introduzir esse papo, eu estou aqui, continuando aqui com o André Vitor, ele é secretário do Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Me fale um pouquinho sobre esse projeto, que tem ele já existe há 30 anos, sobre a organização geral das associações, mas com apoio muito forte, inclusive com a cessão de terras para esses agricultores familiares. Fala um pouco sobre esse projeto e sobre o papel da Prefeitura e da sua Secretaria de Desenvolvimento Rural. Isso, Robson. Como você bem falou, aqui nós estamos em lotes da agricultura familiar, né? Nós temos aqui 35 famílias que vivem exclusivamente desses lotes. Aqui é um projeto de mais de 30 anos, porque nós temos aqui no município 2 áreas irrigadas. Nós temos o Distrito de Irrigação de Paulo Afonso, que foi uma área cedida pelo Estado, e nós temos aqui a Caiçara, que é uma área cedida pelo município há 30 anos atrás. Então essas famílias aqui produzem várias culturas durante o ano todo e vivem exclusivamente da agricultura familiar, saindo daqui, desses lotes, dessas terras, como você pode ver, com a variedade de culturas. Então daqui a pouquinho nós já vamos conversar com o Cicinho, que ele é presidente da associação. Com apoio também, também do governo do estado nesse projeto. Isso. Para um projeto desse se manter durante muito tempo, não é só uma entidade, não é só o governo municipal. Aqui nós temos parcerias também com o governo estadual, nós temos parcerias aqui também, as associações recebem emendas parlamentares para poder receber trator, implementos. Então aqui é um conjunto, para poder dar certo aqui não trabalha só com um braço não, aqui são 2 braços, 2 pernas, é um conjunto para poder chegar até onde eles chegaram até agora. Então vamos chamar logo o homem, o presidente da associação. Cicinho, vem para cá, Cicinho. Hoje a associação, ele nos disse anteriormente, abriga 35 famílias, é isso, Cicinho? Isso, verdade. Seja bem-vindo ao projeto de irrigação, Povoado Caiçara 1. E é verdade, hoje nós temos 35 famílias que é beneficiado com esses lotes. Nós hoje sobrevivemos da agricultura familiar, nós estamos plantando aqui várias culturas, é o maracujá, é o mamão, é a banana, é o feijão de corda, vários tipos de hortaliça. Nós também temos aí um projeto aí muito grandioso, que é o do milho, para a fogueira de São João. Eita danado, então vem cá. Então você tem uma grande policultura. Como é uma área irrigada, aqui a seca ela não lhe afeta nesse momento, porque estamos vivendo período de seca aqui na região. Isso. Graças a Deus, hoje o projeto de irrigação, ele socorre várias áreas de sequeira. Como, por exemplo, hoje, né, André, nós temos mais de 70 comunidades da zona rural. E aí, como nós temos o projeto de irrigação Povoado Caiçara 1, o projeto de irrigação Baixa do Boi, praticamente essa alimentação dos animais está saindo daqui. E aí, né, aproveitando o momento, nós plantamos mais de 30 hectares de milho para a fogueira de São João. A expectativa nossa aqui é de mais de 100 toneladas de grão. Esse milho vai ser comercializado todo na Feira Municipal de Paulo Afonso. E depois que nós fizer vender, aliás, esse milho, nós vamos fazer a silagem, que é uma silagem que ela vai ser feita para o animal, o consumo animal.
E aí nós temos uma expectativa aí de, nesses 30 hectares, nós produzir mais de 30 mil sacos. Então veja só, para vocês entenderem. Então, além da produção para o consumo humano da hortifruti, né? Nesses 30 hectares, é isso? É 100 hectares. 100 hectares, cada lote tem 2,5 hectares. E cada família, cada lote abriga quantas famílias, Cicinho? Hoje nós temos de 3 famílias a 5, trabalhando e tirando seu sustento do lote. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a silagem, que aí a gente vai falar sobre os ovinos, os caprinos, que vai ser tema de um outro programa. Mas você experimenta mudas, você traz mudas, está me mostrando ali um cacho de banana, que é do sul do país. Você tem aí entre 15 a 10 mil mudas. Me explique como funciona esse mecanismo aqui no Caiçara 1. Isso que eu tinha falado para você, né? Que tem uma banana da terra, que ela é nova nessa área, é uma banana do sul, que muitas pessoas pensavam que ela não adaptava aqui, por causa do clima que é quente. Mas eu mostrei para você ali que eu consegui adaptar ela já está próximo de colher o cacho, e é através desses testes que nós estamos fazendo, que nem eu falei antes de nós gravar, que eu pretendo aumentar o número de muda. Como, por exemplo, nós estamos com um projeto agora, o secretário é sabedor dessa história, de 10 mil mudas diferentes. Nós queremos plantar aqui a laranja, 4 variedades de laranja. Nós pretendemos plantar o limão, o mamão, aumentar a área nossa de acerola, de banana. Por quê? Porque é dessa maneira que nós conseguimos aí dar um grande avanço na agricultura familiar. Eita, terra boa, né? Tudo é natural, Cicinho. Tudo natural. Fale do milho que veio do Paraná. Isso. Teve também uma semente de milho, uma semente de milho crioula, né, que foi doada aqui para nós aqui produtores, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, e hoje você vai ver ali a qualidade do milho, que ele tem mais ou menos 3 metros de altura. É um milho excelente para fazer a silagem, e nós estamos fazendo já a semente adequada para quando for mais ou menos no mês de setembro, nós plantar aí de 20 a 30 hectares, justamente para fazer a silagem, para atender a demanda do homem do campo, da área sequeira. Vamos explicar aqui. O que é silagem, para o nosso público entender? A silagem, né, é o milho, a palha do milho, que hoje nós temos uma siladeira, que ela passa na roça colhendo, e aí ela já molhe a palha todinha. Essa palha moída, ela é despejada, e aí nós faz a mão de obra manual. Nós pega as pessoas, que é de 10 a 15 pessoas, e enche o saco. Esse saco, ele pesa 30 quilos. Então é uma espécie de adubo natural ou uma forragem para o solo e alimentação dos animais? É a alimentação para os animais, que só ocorre aí no período da época sequeira. André estava conversando com a gente que tem uma dificuldade, que hoje eles compram silagem a R$ 27,00. Enquanto se essa silagem for incentivada aqui no território, com essa produção imensa, sai a ver R$20 o quilo. Como é isso, André? O que acontece é que agora mesmo, nesse período de seca, nós estamos começando agora a época de chuva, mas nós viemos de outubro para cá numa extrema situação de seca no município. E nós vimos que produtores que trabalham aqui com gado de leite e de corte estavam saindo do município para comprar, principalmente em Alagoas, essa parte da silagem. E simplesmente, no ato de conversa aqui com as associações e os produtores, nós conseguimos entender que aqui tinha a silagem mais barata do que fora. Então, é só uma forma de reorganizar a cadeia. Então, se lá eles estavam comprando a R$ 27,00, nós encontramos pessoas aqui que disseram, não, eu vendo a 20. Então, essa aproximação da secretaria junto com os produtores foi fundamental para a gente começar a diminuir esses custos que estavam tendo aqui. E isso, a gente não está falando nem de aumento de produção, a gente está falando de organização. Cicinho, você está pronto, e qual é a quantidade de silagem que você pode ofertar aí aos criadores de ovinos e caprinos e do gado aqui da região de Paulo Afonso?
Antes disso, eu gostaria de relatar, né, que assim que o nosso secretário André ele assumiu a pasta, a primeira coisa que ele fez foi uma conversa com todos os presidentes da associação. E aí ele me chamou e eu passei para ele que nós estava com essa dificuldade em produzir e vender, não foi, André? Foi. E aí ele abraçou a causa, deu toda a atenção, principalmente a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, o prefeito, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o secretário André, né, abraçaram essa causa e nós começamos uma estrutura, um planejamento, né, de a organização para o agricultor principalmente o criador que mora na área sequeira, não ter que pegar sua ração fora. Nós temos o potencial de produzir aqui. Isso é muito bom. E vamos falar o que agora de adubos. Aí sobre o adubo, como você viu aqui, o solo nosso é muito rico. Ele, apesar de ter quase 30 anos, mas tudo que nós plantar aqui, o solo já mostrou que nós temos condição de produzir. E aí a adubação é muito pouca. Né? Nós botamos o adubo, mas é mais um 0,20, uma Aurélia, só para levantar mais a estrutura da planta. Mas nós também usamos o esterro, que é o esterro do bode e do boi. A secretaria já assumiu um compromisso com eles para fazer, mesmo eles achando que o solo está perfeito, ainda está em condições, nós já assumimos um compromisso em levar as amostras de solo para Salvador, para análise desse solo e ver as possíveis correções. Porque por mais que o agricultor diga que o solo ainda está bom, a gente entende que ele pode estar melhor, né, com devidas correções. E aí a gente já assumiu o compromisso, estaremos levando agora amostras de vários solos aqui do município para amostragem e ver quais são as correções que serão necessárias. Cicinho, você é à frente da associação do Caiçara 1, qual é o seu principal objetivo como associação no atendimento dessas famílias agricultoras rurais? O meu planejamento aqui primeiro, fortalecer o homem do campo, né, que nós temos um grande potencial, nós temos água, abundância aqui, o município está nos apoiando, né, e isso é importante relatar. E o meu pensamento aqui como presidente de associação é fazer o projeto do povoado Caiçara 1, plantar várias culturas diferentes, como eu citei, né? Fruteira e a parte de alimentação para o animal. Por que eu viso isso? Por causa que, com certeza, nós vamos ter uma geração de trabalho, né? Muito bom no município, vai gerar emprego. Por que eu falo isso? Porque o nosso povoado hoje, nós temos até mulher trabalhando, quando nós faz a silagem, elas ajudam a encher o saco. Quando é na panha de feijão, as mulheres estão panhando. E isso aí é uma renda, né, para o nosso povoado que todo mundo ganha. E ainda nós contrata mão de obra de outros povoados vizinhos. Quantas toneladas você pretende colher aqui até o São João? Mais de 100 toneladas. O planejamento é esse, né? E com certeza está feito o convite, pode aparecer. E aí com certeza nós vamos comer aquela velha canjica e comer aquele milho cozinhado. Ave Maria, é tudo de bom. Então daqui nós vamos para o milho, vamos ver como está sendo arada a terra, vamos começar um pouquinho, mas essa é a produção da agricultura familiar na Bahia e principalmente aqui em Paulo Afonso, no povoado de Caiçara 1, que é esse projeto de irrigação e que contempla aí 35 famílias com mais de centenas de pessoas envolvidas em todo o processo. Essa é a agricultura familiar do estado da Bahia. Você planta, você colhe, você cria. São 35 famílias aqui no Caiçara 1, em Paulo Afonso. Aqui nós estamos vendo a criação de gado, são lindos, maravilhosos e que servem à economia local
com leite, com requeijão. Ou seja, a agricultura familiar, ela planta, ela colhe, ela cria seus animais e vende na feira. Essa é a agricultura familiar do estado da Bahia. A parceria entre Estado e Governo Federal garantiu a construção de 3.400 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na Bahia. Morando na casa do cunhado há quase 9 anos com o marido e 2 filhos, Kailene será uma das beneficiárias na cidade de Rafael Jambeiro. Ter uma casa, ter um conforto, se sentir mais seguro, ter segurança de ter sua própria casa, é um sonho realizado. O governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, autorizaram obras e firmaram compromisso para a construção das casas em 57 municípios, com aporte de mais de 300 milhões de reais. Nós já temos hoje contratadas 1.700.000 unidades habitacionais no Brasil. Dessas 1.700.000, em números redondos, 1.350.000 já foram entregues chaves aos moradores. E 350.000 estão em obras. Para a modalidade rural do programa, foram celebrados termos de compromisso para a construção de 2.676 imóveis para comunidades rurais e quilombolas de 49 cidades baianas. Durante cerimônia de anúncio, realizada em Feira de Santana, o Estado também cedeu terreno para a construção de uma policlínica com recursos do PAC. A gente não faz a casa ou um condomínio pensando só nele, não encerra ali. Por isso que é importante policlínica, atendimento à saúde, coleta de lixo, esgotamento, iluminação, segurança. As policlínicas na Bahia já realizaram mais de 8 milhões de atendimentos, são 26 policlínicas e a gente cresce com 7 em construção e mais uma chegando aí em parceria, tanto Salvador como Feira de Santana. Aqui nós estamos já no processo de silagem. Isso. Aquele trator é específico para isso. Isso. Aquele trator junto com a silhadeira, ele já colhe a silagem na roça. E essa silagem que ele está colhendo agora, que nem a máquina está colhendo, depois nós vamos sacar e vamos fazer o processo para vender. Aí faz trabalho de quantos homens? Faz trabalho aí de 5 homens. Porque o que ela está fazendo aí, se fosse manual, era mais de 5 pessoas trabalhando manual para cortar e para passar a ração. E levava mais tempo. E agora não, para você ver, está até diminuindo a mão de obra. Porque a máquina está fazendo um serviço de 5 homens. Daí já está pronto para o consumo animal? Isso. Ela colhendo do jeito que ela está colhendo ali, aí depois despeja e aí nós ensaca. Cada saco de silo, ele tem mais ou menos 30 quilos. E esse saco hoje está sendo comercializado aqui no projeto de irrigação, R$20. Muito mais barato do que comprar fora, né? Essa é a luta. Isso, porque nessa época agora mesmo, tem pessoas de fora daqui do projeto de irrigação que estão vendendo a 27, fora está de 27 e tem o custo do transporte. E aqui não, com todo o custo, com ensacamento, 20 pau, ou R$20. R$20. E é por isso que nós estamos aumentando a quantidade de plantio. Você já viu ali terra arada, o rapaz já fez a programação, vai tirar esse milho e já vai plantar outro ali. Quantos hectares você tem já preparado para produzir o silo? Nesse momento nós temos mais de 30 hectares, que nem eu falei para você, né? Que nós vamos vender o grão e ao mesmo tempo deixar aquela espiga mais pequena, que é para fortalecer na silagem. E aí, de grão nós vamos vender mais de 100 toneladas e de silagem de saco vai passar de 30 mil sacos. O produtor rural, local, ele já lhe procura? Como é que está esse comércio? Aonde você comercializa esse silo ou é exclusivo para a associação, para os agricultores familiares da associação? Não. Hoje nós temos uma ajuda na divulgação aí da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o secretário André nos ajuda nessa divulgação. E nós temos um grupo dos presidentes de associações, que também quando eu faço a divulgação lá, com certeza os amigos, presidentes das associações, me ajudam divulgando. E aí nós vendemos até essas silagem para outra cidade, né, André? Para outro município. Que maravilha! Então,
É isso, nessa terra, se plantando, tudo dá. Não só com amor e carinho, mas com determinação, com tecnologia e a força de vontade. São as mãos sujas de terra desses agricultores familiares que produzem para a Bahia e para o Brasil. É com esses braços, com essa força do trabalhador rural que nós temos comida na nossa mesa. Pronto, olha. É dessa forma que nós enchemos o saco de silo. Nós tá vendo aí, 2 pessoas enchendo um saco. É dessa forma aí. E aí, cada saco desse aí dá 30 quilos. E hoje tá saindo pro consumidor a R$20. Eu falei com o dono da roça ali, aí, vende de R$20, eles vendem.